Olá pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos. Estamos agora começando aqui o ano de 2023 com uma novidade aqui do Adam Robô, que é o Adamcast, né? Nosso programa de podcast, que nós então estávamos projetando já para o ano de 2023. E vamos começar agora então com uma entrevista super especial. Estou com uma pessoa aqui muito querida e nós temos uma amizade há algum tempo, a doutora Juliana Almodin. Muito obrigado, doutora Juliana. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui. Eu estou muito honrada em ser a primeira pessoa a estar começando o Adamcast. Parabéns pelo seu trabalho, que já é maravilhoso. Parabéns por mais essa ideia e estar trazendo informação aí para as pessoas. Muito legal. Muito bom, muito bom. Então, estamos começando com o pé direito, né? Ter você aqui é algo realmente especial. A gente realmente não podia ter uma pessoa melhor para começar o Adamcast, né? A doutora Juliana é uma amiga nossa, uma parceira de trabalhos aí relacionada à visão. Então, o Adamcast é um programa de entrevista com várias pessoas, doutora Juliana, e nós vamos chamar aqui pessoas de vários níveis, né? De segmentos, desde pessoas especialistas em maquiagem, em unhas, em moda, costura, o que tiver de coisas interessantes, né, que tragam conteúdos relevantes para a sociedade, conteúdos importantes e personalidades como você assim também, né? Então, é a nossa estreia hoje, nesse dia tão especial, Adamcast, nosso programa de podcast. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube, do Instagram, do Facebook, para receber as notificações aqui do programa. Nós vamos fazer pelo menos uma entrevista toda semana, doutora Juliana. Toda Que semana vamos bacana. trazer um convidado especial aqui. Muito legal esse projeto. Parabéns. Muito obrigado. Então, gente, o formato, né? Como é o primeiro dia, nós estamos testando. Nós vamos fazer do formato de bate-papo mesmo. A gente até optou por não começar. Geralmente o podcast vai na mesa, né? Ali é legal também. A gente resolveu fazer aqui no sofá, mais confortável, para a gente ter essa conversa mais despojada, aquela conversa mais tranquila. Então, a gente escolheu esse formato para iniciarmos o nosso podcast, né? Para ficar mais à vontade, né, doutora Juliana? Eu estou muito à vontade. Eu também. Então, olha só, gente, nós estamos, então, começando esse projeto. A gente espera que esse ano 2023 seja um ano muito importante para esse tipo de divulgação, para esse tipo de marketing. É até um pouco fora do normal, né? Mas conversando com a doutora Juliana aqui, ela me contou uma novidade, depois ela vai contar. Mas essa coisa do podcast, da rede social, não é muito comum, né, doutora Juliana? O pessoal da área está em programas assim, não é todo mundo que está disposto a fazer esse tipo de entrevista, de bate-papo, né? Verdade. Mas Não é eu acho que muito. as pessoas estão começando a abrir a cabeça, né? Você pegar o gostinho. Isso. E é muito bacana. Então vamos lá. Bom, então a doutora Juliana Almodin, ela está agora na atual gestão 2023 como vice-presidente da APO, Associação Paranaense de Oftalmologia. Ela na gestão anterior, agora recentemente, até o final de dezembro, estava como presidente da associação, né, doutora Juliana? Sim. Então já mudou, né? Ou seja, continuou quase a mesma coisa, né? Continuamos trabalhando bastante, mas a gente passa o bastão principal agora para frente, mas continuamos lutando aí pela oftalmologia no nosso estado. Exatamente. Então, assim, a gente está muito feliz de trazer uma pessoa que tem uma importância tão grande no estado do Paraná, não só no Paraná, mas também no Brasil, né? Que você está sempre intimamente ligado ao CBO, participa lá das ações e tudo mais, né? Tem uma história legal relacionada à sua família com o CBO, né? Algo muito legal que a gente vai guardar aqui para o pessoal saber o que é, né? Ah, Mas sim. tem um fato muito legal, né? Tem sim. Que é um fato marcante na história do CBO, né? Da sua família, né? É, na verdade, da SBO. Do SBO? Da SBO. Ah, show, Da show. SBO. Muito legal. Então, vamos começar então agora a esse bate-papo. Vamos fazer algumas perguntas, algumas coisas bem interessantes, algumas coisas até mais fora do comum de vocês ouvirem, né? Às vezes do médico, né? A pessoa tem aquela coisa do consultório, né? Hoje aqui não é consultório, hoje é um De bate-papo jeito nenhum. descontraído, né, doutora Juliana? Sim. A gente tem algumas perguntas para o final. Se você está ouvindo aqui, então, o nosso podcast, mande as perguntas, mande de onde você está falando. Se você quiser saber um pouco também sobre a parte de oftalmologia, algum problema visual que você tenha, pode mandar, a gente vai responder de maneira sucinta, é claro. O objetivo aqui não é fazer uma aula de oftalmologia, já existe consultório para isso, né? Sim, Então, mas manda as dúvidas, mande vamos as tirar com dúvidas certeza. e a gente vai aqui explicar e orientar você, tá bom? Porque às vezes é legal, né? Isso também a pessoa às vezes está ouvindo um programa de podcast, ela se sente até mais à vontade de falar um sintoma ou perguntar algo que às vezes ela nem sabe que tem, né? Uma Sim, e às patologia. vezes acaba respondendo a pergunta até de outra pessoa também. É, Né? né? E como a nossa live aqui, ela vai ficar gravada, o podcast gravado também, você vai poder compartilhar aí com o maior número de pessoas e sugiro você fazer isso para
as pessoas tirarem proveito desse conteúdo. Bom, doutora Juliana, vamos começar um pouquinho, então, de uma parte mais informal. Antes de começar, então, tudo, eu tenho algo especial aqui. A gente, como está começando, então, até pegar o jeitinho aqui, né? Mas já antes de começar, então, aqui, nós trouxemos aqui um presente para você de agradecimento, né? A sua Nossa. presença. Aqui, ó, é um presente para você. Cuidado aqui. Isso. E inclusive tem uma das coisas aí que se você quiser abrir, para você poder usar agora aqui. Inclusive. Posso? Poxa. Então a gente Pegou de trouxe... surpresa. Obrigada. A gente trouxe aqui para a doutora Juliana, então, algo que ela vai poder usar já aqui no podcast já, né? Vamos ver aqui. Que bacana! Olha aí, gente. Agora sim, gostei. Muito obrigado, né? Gostei, muito obrigada. Nossa, eu amo chocolate também. Opa! Meu Deus do céu. A gente ficou em dúvida. O que nós vamos levar, Acha. né? Adorei. Então, chocolate é uma coisa que dá para... Adorei. Quase não tem erro, né? Já vou pôr minha água aqui. Show de bola. Que bacana, obrigada. Então, gente, a gente está pegando jeitinho. Vamos, né, claro, fazer em cada entrevistado, começar agora a pesquisar um pouquinho dos gostos de cada um, tentar trazer uma coisa mais customizada para cada um, doutora Juliana? Para fazer esse carinho, né? Que é um gesto de... Que gesto gostoso, um carinho gostoso. Né? Um Sempre é bom receber, né? Gostei, gostei. Bom, vamos falar um pouquinho, então, assim, da tua história, né? Ser oftalmologista é uma coisa realmente... É uma das áreas mais difíceis de atingir na oftalmologia, na medicina, que a gente sabe. Eu acredito que a neurologia é uma das mais complexas, né? Penso eu. Cardiologia também, porque tem muita demanda, né? Número 1 de mortes no mundo é cardiologia e tal. Mas a visão é dos órgãos mais nobres, né? E está relacionado intimamente ao cérebro, né? Então, assim, a sua trajetória para chegar no nível que você está hoje, né? Como foi comecinho essa história? Você sempre sonhou ser oftalmologista? Como é que começou a sua história Nossa, sim, desde pequena. Eu vim de uma família de médicos. A minha mãe é oftalmologista, o meu pai é ginecologista, especializado em reprodução humana. Uau! Então eu cresci nesse meio médico. E desde pequena eu falava, quero ser como a minha mãe, quero ser como a minha mãe. E o começo da vida dos meus pais foi muito difícil. Trabalhava muito assim, não tinha nem SUS na época, era o INPS. Então ralaram demais a conta. E eu me lembro muito bem das vezes que a minha mãe tinha que me levar junto para o consultório, porque não tinha babá para cuidar de mim. Então eu cresci lá pintando com a secretária enquanto fazia ficha. Eu colocava paciente para ela examinar dentro da sala, eu buscava colírio, e aquilo foi amadurecendo. E eu sempre tive um amor muito grande, um orgulho muito grande do trabalho dela. Então, quando entrei na faculdade de medicina, eu sabia que eu queria ser oftalmologista. Já sabia? Já sabia. Teve alguma área assim que te encantou um pouquinho mais? Será? Ou assim, era oftalmologia e pronto? Ou teve alguma área, alguma especialidade que te encantou também? Não, tiveram especialidades que me encantaram também. A gente é apaixonado por medicina, na verdade, né? O médico, para fazer medicina hoje em dia, na verdade, é uma missão. Não é só um trabalho. É verdade. Então você tem que querer gostar de estar com pessoas, de ajudar pessoas, de ter amor ao próximo, de acolher as pessoas, de fazer isso com carinho. Verdade. Mas minha paixão sempre foi oftalmologia. Foi oftalmologia. Não tive dúvida, nem certeza. Vontade, eu já tinha certeza desde que eu entrei na faculdade. Isso acaba ajudando, eu acho, né? Porque quando você está na faculdade, provavelmente você era jovem ainda, aí tem essa coisa da juventude, mas exige muito estudo, né? Abre mão de muitas coisas, né? Muitas festas você deixou de ir ou não? Ah, com certeza. Mas fomos em algumas também, né? Sim. Mas tem preço a pagar, né? Sim, sim. Poxa, para ser oftalmologista, hoje você tem que fazer os 6 anos da faculdade de medicina, depois você tem que fazer uns 3 anos de residência médica. No meu caso, depois eu ainda fui fazer uma especialização em glaucoma e catarata de mais 2 anos. Depois eu fui mais 1 ano para os Estados Unidos para me especializar ainda mais em glaucoma. Então já deu aí 11 anos? 6, 7, 8, 9, 11 anos. 11 anos. Isso sem reprovar nada, né? Exatamente. Porque às vezes é uma fase que você não está ganhando dinheiro, na verdade você está gastando, só investindo, isso. E depois mais 4 anos para fazer um doutorado. Então, 15, é muito 15 estudo. anos. É muito 15 estudo. anos. A debutante de... Exatamente. Debutante de oftalmologia. É muito estudo. Uma curiosidade, doutora Juliana. Hoje, assim, em média, dá para você ter uma ideia de quanto que é uma formação do oftalmologista hoje, nos dias de hoje, assim, a formação... Olha... Não as especializações que você fez, tá, mas assim, o curso de medicina e mais
a oftalmologia. Olha, não tenho ideia, porque hoje o preço da faculdade de medicina também é muito caro. É, né? É muito caro. E abriram muitas faculdades. Muitos. Eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, eu entrei na faculdade em 1997. A mensalidade era R$ 1.315. Nunca vou esquecer isso. Marcou, né? E que já era muito dinheiro pra Sim, gente. na época. Poxa, na minha cidade, Maringá, tem faculdades que estão cobrando 10, 12 mil reais mensais. Uau. E aí você vê material e tudo mais. Sim. É muito dinheiro. É Então, que você não consegue, a medicina é impossível você fazer outra coisa, né? Porque enquanto você não está em aula, você está nos livros. exato. Hoje tem as videoaulas, está exercitando uma série de coisas, né? Tem a residência, Isso. tem que fazer o estágio, a prática toda, né? Exatamente. Eu acho que é um dos cursos Então, mais tem caros, que ter né? amor. Tem que ter amor, né? mesmo. Tem que ter amor. Tem que amar, né? Então, gente, ó, você está ouvindo aqui. Então, isso aqui é um pouco dos bastidores, né? Muita gente, doutor Juliano, que está ouvindo aqui, provavelmente muitas pessoas não têm a ideia disso, sabe? Eu estou fazendo questão até de fazer essa pergunta, até pela valorização do profissional, sabe? Sim. Eu sou muito uma pessoa, eu gosto muito de agradecer as pessoas, né? Eu acho que tem que valorizar o empenho de cada pessoa, né? Sim. Até com respeito a. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando para mim, muitas vezes, né? Ah, você tem sorte, coisa assim, né? Quanto mais trabalho, mais eu estudo, mais sorte eu tenho, né? Exatamente. Então, exatamente. o profissional da área médica, e tem aquela coisa especial, né? Há uma sensação da parte do médico de se sentir um pouquinho Deus ou não? Como que é essa questão? Não. Eu acho que até tem alguns que sim, Sim. viu? Mas, poxa, eu aprendi desde cedo na minha casa que você tem que ser humilde. Então, acho que isso no médico é uma coisa que é importante. Mas, infelizmente, tem em toda a área. Tem, né? Tem. Exatamente. Tem pessoas que nem curam outros, nem salvam a vida de outros e Sim. se acham, né? E que atrapalham. E que atrapalham ainda. Que atrapalham, né? Então, olha que legal, tá, gente? Então, só para lembrar aqui, então, a doutora Juliana já está 15 anos estudando para ser essa profissional que ela é, fazer o que ela faz, né? Então, a pessoa muitas vezes chega no seu consultório não tem a noção, muitas vezes, disso daí, né? Muitas vezes a pessoa, sei lá, é mais humilde, ela não tem ideia daquele profissional tá ali, quantas horas, né? Ou seja, tem mais de 10 mil horas aí, né? Geralmente a gente fala que 10 mil horas a pessoa se torna expert, né? Tem muito mais de 10 mil horas, né? E só de estudando, fora a prática no consultório e congressos e tudo mais, né? Que legal. É verdade. Então tá, ó, quando você entrar no consultório então, oftalmológico, qualquer lugar do Brasil, primeiro lugar, dê um abraço no seu médico, um aperto de mão, leve um presente para ele, né? Como fazia nas escolas, antigamente levava maçã, né? Leva um presente. Ainda mais se você tiver com problema ali, né, doutora Juliana? Tiver com problema sério de visão, né? Arriscando perder a visão, né? Pois é, isso é uma coisa que eu sou extremamente grata quando pego um paciente que não está bem e você poder devolver a visão para uma pessoa é uma coisa tão gratificante. E você receber assim a confiança daquela pessoa também. Falar, poxa, eu estou colocando meu olho na sua mão. Eu estou apostando aqui em você. Então a gente, quando assume um compromisso desse também, é uma coisa muito séria. Então a gente tem que dar o melhor que a gente tem, acolher o paciente, mostrar carinho, dedicação e mostrar, olha, eu estou aqui por você, eu estou fazendo por você o que eu faria pela minha mãe, pelo meu pai. É a forma que eu trato meu paciente todos os dias. Pois é, e isso acontece de fato, porque na hora que vocês estão atendendo lá, eu sei porque eu, né, consulto os médicos, tenho um monte de amigos médicos, né, você, minha amiga. Então eu digo assim, quando você está lá dentro do consultório, a mágica acontece ali, né? Sim. Porque ali só existe aquele paciente, só existe você naquele momento, Exatamente. né? Você está 100% presente, né? Exatamente. 100% ali naquela energia Focado. com a pessoa, né? Focado, né? É a entrega máxima, né? É. A entrega máxima. Eu quero até falar disso aí, tem um exemplo de uma pessoa da nossa equipe que me falou essa semana, doutora Juliana, até quero te fazer esse relato para confirmar isso que você está falando. Eu conversando com uma pessoa da nossa equipe e ela tem um problema sério de visão. E ele me falou assim, a pessoa falou o seguinte, eu falei, a questão do seu médico, até ele vai consultar agora de novo. Ele consulta desde criança com esse médico. Você sabe qual que é o problema? Sei. É? Síndrome de Marfan. É isso, é uma doença sim, séria, né? Sim, é sim. Seríssima, né? É. Então, ele me contando, nós conversamos essa semana, e ele tem uma avaliação novamente, ele atende desde criança com esse médico. Ele falou o seguinte, eu disse, cara, como é que é a relação do teu médico? Cara, minha relação, eu disse, é como se fosse um pai, o segundo pai. Ele falou, ele tem um senso de gratidão pelo médico dele. E eu até falei, convida o teu médico para nós lá no podcast para falar legal, de ti, para falar, né? Então, olha o nível, doutora Juliana, que é essa questão da gratidão do paciente também, né? Ele chegou a associar o médico dele como se fosse um segundo pai, um pai adotivo, por exemplo. Olha o nível que é, né?
Então, parabéns aí mais uma vez por esse trabalho maravilhoso, né? E assim, alguma coisa de curiosidade da sua trajetória, assim, que você gostaria de contar pra gente? Alguma coisa assim que você achou inusitada, sei lá, talvez alguma coisa, um fato diferente que a gente não tenha ideia? Diferente, vamos lá. Bom, vou contar a história que eu te contei aqui nos Tá, bastidores antes de legal, começar, que eu acho que é muito legal. legal mesmo. É, uma vez eu tive uma festa de escola no Dia das Mães, e a minha mãe trabalhava muito, então não tive aquela mãe muito presente, mas os momentos que a gente tinha eram maravilhosos, eram super ricos e compensava essa falta de tempo. E eu entendia que ela precisava estar trabalhando, né? Sim. Mas aí ela não podia ir nas minhas festas de escolinha, eu ficava sempre muito triste. E aí, nos meus 6 anos de idade, teve uma festa do Dia das Mães. E eu falei, mãe, essa festa é importante, eu preciso de você lá. E aí ela cancelou a agenda dela do dia. E eu lembro que quando eu subi no palco, eu abri a cortina, assim, fiquei feliz porque eu vi minha mãe lá, né? Falei, Vibrou. poxa, que legal, ela tá aí. Agora sim. E aí a gente ia cantar uma musiquinha e depois ia entregar uma rosa para ela. Nossa, coisa linda. E aí começou a festinha, eu cantei a musiquinha e quando eu fui entregar a rosa, minha mãe não estava lá. Meu Quem Deus. estava lá era a sócia dela. Na época nem existia celular. E aí ela tinha ido embora porque uma criança tinha perfurado um olho num acidente e precisava que ela fosse fazer a cirurgia para Atendimento. recuperar o olho dessa criança. Sim. Mas com 6 anos você não entende isso. Não. Então, eu fiquei brava, fui para casa, chorei. Minha mãe me levou no hospital para conhecer a criança. Aí eu fiquei mais brava ainda. Falei, poxa, você gosta mais dela do que de mim. Mas aos poucos, eu vi aquela criança se recuperando e aquilo me dava um orgulho tão grande. Falar, poxa, minha mãe salvou o olhinho dessa criança, né? Foi muito bacana. Que história Então, eu linda. tenho a oftalmologia, assim, plantada dentro de mim, essa Sementinha. sementinha desde pequena mesmo. Emocionante essa história, hein? É emocionante, né? A gente vê o papel, né, que nós, pais, temos com os filhos e o que mais marca o filho não é o que a gente fala pra ele, né? É o que a gente Sim. faz, né? E eu tenho um orgulho imenso, não só da minha mãe, mas meu pai também, minhas irmãs também são todas médicas. E a minha mãe sempre foi assim: quero ser como ela. Eu tive a felicidade de poder estar ao lado dela quando ela assumiu a presidência da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Ela foi a primeira mulher em 100 anos a assumir essa sociedade. Uma Meu sociedade sempre Deus. liderada por homens. Sim. Quebrou paradigmas. É, e a gente numa cidade pequenininha, a De gente era de Maringá. Moarama, a De gente era de Moarama. Conheço, Moarama. conheço. E aí o meu pai era muito visionário, falava, a gente precisa crescer, aqui a gente não vai crescer. E aí fomos para Maringá e acabamos de inaugurar agora o nosso hospital novo. E, enfim, eu tenho um modelo familiar que é muito bacana. Que legal, muito legal. Bom, nós vamos falar, vamos voltar para o hospital, tá? Eu quero fazer mais perguntas, quero saber como é que foi a inauguração, quero saber um pouquinho mais lá dessa carreira estrondosa da sua mãe, né? E também do seu pai, um pouquinho mais. Agora sim, te perguntar uma coisa mais abrangente da oftalmologia, né? Se nós pudéssemos, eu sei que é complicado fazer isso, mas se a gente conseguisse sintetizar, como que a gente poderia descrever a oftalmologia de um modo mais global, mais geral, a importância que tem a oftalmologia na sociedade, o nível, né, da abrangência da oftalmologia, enfim, o que você puder nos falar a respeito da visão da oftalmologia no Brasil e até no mundo. Sim. Bom, a oftalmologia é a especialidade que estuda os olhos. Então, o médico oftalmologista é o único que vai fazer exame nos seus olhos, que pode diagnosticar e que pode tratar também. É uma coisa que eu estou vendo que tem aparecido muito no consultório ultimamente, são crianças com aumento de miopia, de astigmatismo, de ceratocone, pelo uso excessivo de celular, de tablet. Isso vem acontecendo muito e novas formas de tratamento estão surgindo para controle disso também. Então, é uma coisa séria. Se você tem criança em casa, limite o uso dos eletrônicos de celular, porque realmente o dano está sendo bem grande. Antigamente a gente via aparecimento de ceratocone a partir da adolescência, 13, 14 anos. Hoje em dia a gente está pegando no consultório já com 3, 4 anos de idade. Meu Deus, é assustador isso, hein? Alta miopia é a mesma coisa. E ceratocone é uma doença que pode acabar indo até para um transplante de córnea. Meu Deus, então ele vai começar a fazer cirurgia com 15 anos daí. Exato. E assim, a Meu gente já Deus. tem crianças
E o duro é quando você vai para um transplante de córnea, né, por exemplo, no ceratocone tem outras formas de Sim. tratamento. Sim. Mas quando é muito avançado, é só o transplante que trata. Uhum. E para você fazer um transplante de córnea em criança, não dá. A criança rejeita. Um transplante de córnea dura aí no máximo seus 15 anos. Aí imagina quantos transplantes. E Durante a cada vida dela. mais que você vai fazendo transplante, mais você vai aumentando essa chance Sim. de rejeição, de falência e tudo mais Claro. também. Imagina. Então, Então, esse uso dos eletrônicos realmente é uma coisa muito séria. me diz uma coisa, uma curiosidade com respeito a isso, né? Eu vi algumas reportagens, algumas coisas assim, falando a respeito da questão da luz azul, das telas, da luz artificial e tudo mais. Já saiu, não sei se você tem essa informação ou não, saiu alguma pesquisa científica já comprovando que vocês estão no consultório todo dia, vocês acabam sabendo que a causa vem daquilo ali, mas ainda não saiu uma pesquisa efetiva sobre isso aí, né? Não que eu Da saiba, luz Ju. azul ainda não, né? Assim, ó, tal doença é pela luz azul. Não, Efetivamente ainda não tem uma pesquisa científica não que direta eu disso, né? conheça. Eu também não consegui também, que eu sei até agora, é por isso que eu quis Não perguntar, que eu porque conheça. como tem congresso amanhã, então eu vou perguntar já, né? Vai que, Sim, já que tem uma novidade, eu vou saber aqui já, né? Sim, Bom, mas de qualquer forma, a gente sabe que prejudica, né, doutora Juliana? sim, Então, tá prejudica. antecipando os Tem que problemas, né? diminuir, As doenças estão vindo muito antes do que deveriam, muito né? antes, Muito antes, né? exatamente. Eu tenho um filhinho de 2 anos e 3 meses, ele já usa celular. Sério? A gente, claro, Limita o limita, tempo, mas assim, tudo. é aquela história da geração, né? É a história da Sim, geração. Ele primeiro vê a gente mexendo no celular. sim. E já nasce com o Então, dedinho fazendo tudo, né? Incrível. aquele dedinho já passa ali, ele passa a Mais postar rápido que os você se vídeos, duvidar, não é? passa mais rápido que nós, troca É. os vídeos e tal. Então, assim, a gente vê, claro que é algo que a gente não vai poder tirar dele assim, não vai usar celular e acabou. Não, não vai acontecer isso. Ele vai fazer na Não, mas escola, ele vai acessar. Nós limitamos muito no é horário, até ele chora e tal, correto. porque vicia também, né? Tem Sim. a parte além da visão, tem a parte emocional disso, né? A Sim, tem a parte parte cognitiva, neurológica né? também. Você acaba Neurológica, deixando a criança mais ativa. Já tem estudos mostrando sobre hiperatividade, essas hiperatividade. coisas todas relacionadas ao celular. Inclusive traz, não sei, tá relacionado também à insônia, né? A insônia, Também, né? sim, insônia. A luz azul traz insônia também, né? Sim, Aí é esses jovens que dormem 4 da manhã e acordam meio-dia depois também, né? exatamente. Aí não consegue estudar, não consegue produzir e acaba gerando outros problemas, né? Exato. Então, pessoal, ó, fica o alerta aí, ó. Fica o alerta. Vamos cuidar das nossas crianças, nossos jovens, eles têm uma vida longa, né, para enxergar, né? Sim. Bom, eu quero até relatar aqui, eu tô com o segundo dia, tô usando o multifocal hoje. Ó. Pelo segundo dia, eu achei que nunca Se ia adaptou acontecer. bem? Hã? Se adaptou Me bem? adaptei bem. Ainda bem pouquinho assim, é o segundo dia, né? Comecei a usar ontem. Mas assim, eu achei que esse dia não ia chegar, mas chegou. Chega. Eu tô com 45,5, Ah, né? demorou. O médico me poupou, né? Ele disse, não vou voltar agora, a tua visão é muito boa ainda, vai é mais elástico no músculo, né? E ele foi deixando, né? Agora esse ano eu já tô sentindo, então aí vamos, Mas falando em multifocal, vamos dar uma dica importante de vamos óculos lá, multifocal, vamos lá. tá? Porque, assim, isso é uma das coisas que a gente vê muito no consultório, que é o paciente fala, eu não estou me adaptando com o meu óculos multifocal, Sim, parece que eu estou ficando tonto, que eu vou cair, que eu estou pisando em falso. Então, na verdade, o multifocal é muito fácil, desde que você faça da forma correta. O óculos, a lente, ela é dividida em 3 partes. A parte de cima da lente, que é para você enxergar de longe. A parte do meio é uma visão intermediária, como se fosse uma distância assim, o painel do carro, a sua alimentação, o computador, isso é uma distância fixa de 70 centímetros. E a parte de baixo é 40 centímetros, que é a leitura. Então, primeira coisa, uma armação grande, para que tenha uma lente grande, para ter um campo de visão maior também. Então, se fizer que os multifocais, aqueles óculos pequenininhos, não fica legal, não dá. A outra coisa é escolher uma lente de boa qualidade. O que é uma lente de boa qualidade? Que vai te dar um campo de visão. Então, quando você vai nas óticas, eles têm catálogos mostrando o corredor de visão. Então, quanto maior o corredor central, melhor a sua visão. Geralmente, os pacientes que fazem óculos muito pequenininho ou com campo de visão muito estreito são esses que acabam reclamando. E a maioria da adaptação, né? Eu vendo óculos desde os 14 anos, né? Vendi minha vida inteira óculos praticamente. Ensinei um monte de gente a usar multifocal, pegava as pessoas, caminhava um pouco assim, fazia vários exercícios para poder ajudá-las, né? E esse meu aqui, citando meu exemplo, é uma lente de ótima qualidade. Eu já investi no primeiro, eu disse, não, eu vou investir uma lente de ótima qualidade. A minha adaptação está sendo bem rápida e muito poucos sintomas, pouquíssimos sintomas de
de adaptação. Inclusive para essa parte de caminhar, de baixar um pouquinho, muito pouquinho, sabe? Uhum. Então tá sendo maravilhoso a minha experiência. Eu tinha até medo um pouco, né? Sim. Mas tá sendo ótimo, sabe? Sim, é super tranquilo. Fazendo da forma correta, escolhendo uma lente legal. Se eu não me falha a memória, quando eu estava alguns anos antes de usar multifocal, a estimativa é que nessa época nós teríamos em torno do Brasil, me corrija, tá, doutor, se você soubesse esse número, que seria em torno de uns 40 milhões de prédios no Brasil. Será que está esse número hoje? Não sei. Eu acho que até mais, hein? Tem mais já? Até mais. Tá. Eu acho Então, que ó, mais. então não tô sozinho aqui. Não. Tem uma galera que tá aqui comigo, a galera dos anos 80, anos 70, aí, de 60 e tal. Então, gente, presta atenção nessa dica. Faça uma lente um pouquinho maior, tipo essa minha, uma lente Isso, é um tamanho legal. Não precisa exagerar, fazer aquele para-brisa de carro também, né? Sim. A menos que seja moda, né? Sim. Mas invista numa lente de boa qualidade, vá numa ótica de procedência, vá num profissional, um lugar, né, um consultório bacana, né? Invista nisso, né? Sim, com Invista, certeza. vale a pena investir, né? Sim. O pessoal compra um É só iPhone de visão, 14 mil reais, né? Exato. Né, doutor João? Exato. 14 mil reais no iPhone e não e quer aí gastar, no óculos, 1.000, 2.000, um óculos que é... Sem o óculos não vai chegar o iPhone. Muito legal. Então, mais uma dica importante, tá? Bom, com respeito ali à oftalmologia, acho que ficou claro, né? Fica muito claro de entender a questão dos olhos, né? Na sua carreira você falou coisas legais. Agora me conta um pouquinho assim na questão da família Almodin, né? A questão dessa... Só vocês, né, formam um hospital, né? Então, isso é legal. Como é que é a convivência entre os médicos? Vocês estão almoçando lá, vocês falam, pô, viu aquela cirurgia que eu aprendi agora, aquele conceito novo? Obviamente deve ter muitos assuntos, né? Tem. Nos almoços, nos jantares de vocês, né? Peguei um tem. paciente tal, sabe o que eu faço com aquele problema? Deve ter essas coisas assim, né? Tem demais. Dentro da oftalmologia tem a minha mãe, eu e a minha irmã, a Flávia, as três oftalmologistas. E dentro da área do meu pai, a Paula, que é a mais nova, e o meu pai. A Paula, na verdade, queria fazer oftalmo também. Mas aí, de última hora, minha irmã do meio falou assim, eu vou fazer oftalmo. Ela falou, poxa, ninguém vai pro lado do pai. Coitadinha. E aí ela acabou indo para a reprodução humana e tá super feliz também. É incrível, né? É uma área muito legal. Você realizar o sonho do filho é uma coisa muito bacana. A reprodução humana, eu acho que ela sente pouco Deus, né? Sim. Porque você manipula, eu já tive um contato um pouco, é incrível essa área, né? É uma área muito legal. E é o sonho de família daí, né? Construção de família. Sim. Eu tenho alguns casais, amigos meus que já passaram, eu já tive convivência com pessoas, né? E aí fazendo as tentativas. É todo um trabalho emocional. Tem uma série na Netflix falando dos casais, acompanhando os casais na experiência de fertilização. Sim. E tal. Sabe que meu pai e minha irmã eles chegaram a lançar um livro contando relatos de pacientes que passaram pela fertilização. Então as pessoas contando a sua história, como é que emocional, foi. Né? Tanto histórias bonitas como histórias com finais tristes também. Sim, sim. E na época eles lançaram um livro, aí a renda foi toda para ajudar uma instituição lá de Maringá, mas relato dos pacientes mesmo, é muito legal. Que legal. Aproveitando esse gancho, vocês fazem muito trabalhos sociais, eu sei que você faz através da APA, porque nós já trabalhamos juntos, né? Mas você tem o hábito de fazer muito trabalho social? A família de vocês? A gente faz, a gente gosta. Eu acho que isso vem da veia da família, a gente gosta. Sim, herda isso, né? Sim, e é muito gostoso poder ajudar o próximo, né? Aí eu entro numa alçada que para mim é muito forte, né? Até aparece a imagem aqui, acho que é a próxima aqui vai aparecer na tela, que é o nosso instituto, que agora eu oficializei o instituto esse ano, né? Vai aparecer aqui, né? O Instituto IJS. Vai aparecer daqui a pouquinho, que eu oficializei o instituto, né? Para o trabalho de trabalhos sociais. Como eu misturo muito com o Adam, então eu separei esse ano. Eu tenho a rede social do Adam, que é através daqui que a gente está fazendo hoje. Eu separei a minha rede pessoal, porque tem muitas coisas que eu gosto, meus hobbies, viagens, coisas legais que eu faço, que as pessoas não acessam, não sabem, né? Então eu quero começar a compartilhar um pouquinho dessas coisas diferentes, né? E aí o Instituto também, um canal do Instituto, que é o Instituto IJS, que é o Instituto Juliano Santos, né? Porque na empresa eu sou o cara que mais puxo, né? Tá na minha veia. Agora, o porquê disso, doutor Juliano? Porque eu vim de uma família muito humilde, participei quando criança de projetos sociais. Eu fui uma criança que foi agraciada por trabalhos como o da sua família, como que legal, que vocês realizaram, né? Então eu sou uma prova viva de que quem faz o trabalho social impacta uma criança, uma vida. As crianças me comovem muito, né? Transforma a vida. É verdade. Porque eu pensava assim, poxa, que legal, tô ganhando uma roupa, tô ganhando alguma coisa aqui. Aprendi a escovar os dentes, passar flúor naquela época, tirar piolho, essas coisas que criança pobre tem. E eu pensava assim, quem é que deu esse dinheiro? Quem é que comprou essas coisas?
Aí eu perguntava, professor, o que é que deu esse negócio? Ah, assim, foi pessoas, empresários que doaram e tal. Então eu já comecei a ligar, depois do mundo do empreendedorismo, que o empresário ele tinha que ajudar as pessoas, né? Muito legal. Então, isso também quero dar parabéns para vocês, né? Por esse trabalho Obrigada. social que você participa da família e também através da APO, né? Através das associações, institutos, né? Sim. Teve no congresso agora, aquele que é o último que teve aqui do brasileiro em Curitiba, teve um grande trabalho social, né? Foi um trabalho muito legal do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto com a Associação Paranaense de Oftalmologia, né, porque eu estava de presidente, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, Uau. com a ONG Renovatio, com a Prefeitura, Pinhais, Ministério da Saúde, Ministério Público. Nossa, olha quantos atores, né? E a gente fez uma triagem, acho que de 14 mil crianças. Que coisa linda. E aí a ONG da Renovatio emprestou a carreta que eles têm, os consultórios oftalmológicos montados dentro. O ônibus e a carreta, né? E o Congresso Brasileiro de Oftalmologia é o maior evento na nossa área, né? do país. E aí o presidente Cacheta, ele conseguiu agregar ali um monte de voluntários, então foi muito legal os médicos estarem ali se atualizando e ao mesmo tempo ajudando. Nossa, e as crianças... já saiu com óculos, na verdade, né? Um lá sorriso lá escolher na a armação, né? E aí colocamos junto lanche pra molecada. Tinha brincadeira, tinha brincadeira, super-homem, pessoas foi fantasiadas. Muito bacana. Fizeram o completo, né? É o modelo, né? É um modelo que se faz na prefeitura, teria que ser assim, no estado, né? Seria fazer ótimo, mutirões né? dessa linha, né? Desse padrão de qualidade, né? E aí que entra o Adam, né? Exatamente. Sei que você falou que você não queria falar, mas eu gosto de falar dele, porque eu acho que é fantástico. Sim. E eu acho que toda prefeitura tinha que ter um desse, porque diminui muito o tempo do médico oftalmologista de consulta e é conseguir marcar mais consultas que realmente precisam. Exato. Então, olha, fica um chamarés aí para as prefeituras, que realmente eu conheço e super indico. E o seu trabalho é fantástico. As pessoas tinham que conhecer mais isso. Muito obrigado, doutor Juliano. Eu falei para o doutor Juliano, você aqui é a personagem principal. O Adam vai ficar só para mostrar um pouquinho. Algumas pessoas ainda não conhecem, mas a gente fica feliz de você falar isso, né? Porque a importância do impacto social. Porque imagine só, a gente falou aqui, doutora Juliana, 15 anos para fazer uma especialização. Imagine ela ter que fazer triagem, gente. Não faz sentido, né, doutora Juliana? Você tem que fazer com toda essa expertise, esse conhecimento. E outra coisa, realmente, imagina isso, o SUS, a gente sabe que infelizmente a fila de espera é muito grande. Sim. Então, se você tem um Adam, você vai diminuir essa fila, vai diminuir o trabalho do médico e vai conseguir realmente marcar as consultas que realmente precisam. Exatamente. Então, eu acredito assim que o Adam tem um papel social muito grande já por si só, né? Com certeza. Além das doações que a gente faz, o trabalho social que nós fazemos também, doação de óculos, a gente ajuda às vezes a pagar consulta médica, chama os médicos, né? Vocês já participaram com nós algumas vezes. A gente já ajudou a pagar cirurgia, lente, a gente faz tudo um pouco, né? Mas ele por si só já tem um impacto social muito grande, né? Porque às vezes a maioria das doenças oculares não são doenças silenciosas, que vai aos pouquinhos, até muitas vezes indolores? Tem muitas doenças silenciosas, degenerativas, como por exemplo o glaucoma, doença macular relacionada à idade. E são doenças que quanto mais você trata no início, melhor é o prognóstico desse paciente. Maior chance de ter uma boa visão. Exato. Tudo que a gente pega no começo é mais fácil, né? Teve uma vez, doutor Juliano, que eu fiz uma pesquisa lá bem numa época que eu participei de um evento da ONU, e foi aqui no Brasil, a gente foi uma startup escolhida para representar o Brasil, né? Lá em Davos e tal. E a gente acabou ficando entre os finalistas. E tinha uma ferramenta que calculava o impacto social das coisas, né? E eu acabei fazendo uma pesquisa na Cracolândia, me chamou a atenção. Nossa. Um dia eu estava andando no semáforo, um pedinte, ele estava com uma lente muito grossa, um grau muito alto de miopia, um alto índice de miopia. E aí me chamou a atenção, será que essas pessoas estão no semáforo, será que elas têm problema de visão desde jovem, né? E eu fiz uma pesquisa na Cracolândia, o índice de escolaridade deles é baixíssimo de escolaridade, porque a criança muitas vezes está na idade escolar ali de 10, 12, 14 anos, agrava o problema de visão, ela acaba se desinteressando pela aula, né? Sim. Acaba ficando ali fazendo brincadeiras, dispersando, e vai levar para o psicólogo e outras coisas, às vezes é só um problema de visão, óculos, né? Um óculos, você né? sabe que você falando isso, eu tive um paciente que marcou uma vez, me trouxeram uma criança de 4 anos de idade para fazer uma consulta e ela tinha sido diagnosticada com autismo
E ela estava, inclusive, estudando numa escola especial por causa disso e tudo mais. E a criança, na verdade, tinha 7 graus de miopia, ela não enxergava. Então a mãe falava que ela nasceu enxergando, que ela respondia a tudo e que aos poucos ela não conseguia mais se movimentar em casa. Meu Deus. Era só óculos o problema. Meu Deus. E ele tava como autista. Era. Sim, porque ela ficava focando bem pertinho, alguma coisa assim mais introvertida, né? Mais Sim, fechada, né? 7 graus de miopia é bastante para uma criança de 4 anos. Meu Deus. Olha que coisa interessante isso, né? Então, eu fazendo essa pesquisa lá na Cracolândia, eu descobri que o índice de escolaridade deles é entre o 2º ano do primário até o 4º ano, no máximo 4º ano. Raríssimas pessoas lá têm o ensino médio completo, o nível superior, o nível técnico, poucos, muito poucos. Aí minha pergunta é, que eu fiz lá nessa questão, eu falei, quantos desses que acabaram indo para esse caminho, na própria vida, tiveram problema de visão e foi a desvio da rota pela visão? Quantos será? Ah, muitos, hein? Tá vendo? Olha a Muito. importância da visão. E a nossa população, ela está acostumada a achar que o oftalmologista só faz óculos. Só faz óculos. Não é isso. Existe uma série de doenças que a gente pode tratar, e existe uma série de doenças que pode levar a cegueira e que podem ser evitadas também. E não só, às vezes o consultório, eu já cheguei a dar diagnóstico assim, olha, a senhora tem diabetes? Não, mas olha, a senhora está com umas hemorragias aqui no fundo do olho que são muito características de diabetes. Uhum. Que o diabetes pode causar retinopatía diabética. Sim. Então procura um endocrinologista para ver. E daqui a pouco o paciente voltar, poxa, doutora, não é que eu estou diabética Nem mesmo? sabia. Exato. Nem sabia. Olha só a importância, né? Tumor de hipófise. Já tive paciente com baixa de visão e a gente faz um campo visual, aparece a perda de visão, que é muito comum em tumor de hipófise, aí vai no neuro e tumor de hipófise. Meu Deus, olha aqui. Tem uma série de doenças que a gente faz o diagnóstico, inclusive não relacionado à oftalmologia. Nossa. Você ficava falando, me dá vontade de fazer um monte de perguntas, né? A gente tem o hospital aqui, Erasto Guettner, que é um grande hospital referência, né? O Erastinho, nível Brasil, né? Acho que é nível mundial o Erasto Guettner, né? Hospital de referência. Se tem um número hoje, não sei se tem, ou pode se falar, do nível de câncer em pessoas no Brasil, que, claro, existe os que não levam a óbito, mas aí perde o globo ocular, tem que fazer, né? O principal deles é o retinoblastoma. Aham. Não sei te falar a porcentagem correta. Aham. Mas o retinoblastoma... É muito grande o índice? É grande? Não, ele não é tão grande. Aham. Mas é um diagnóstico que não é fácil de fazer realmente, é só com oftalmologista. Sim. E existem também outros tipos de câncer que podem dar metástase nos olhos também. Aham. E que até, por exemplo, a gente teve um caso emblemático agora, a filha do Thiago Leifert, né? Sim, com Da menininha, retinoblastoma, Então eu sei que agora os médicos estão lutando para manter a vida dela, né? Sim. Então a primeira coisa é preservar a vida, né? Uhum. E daí, no segundo momento, obviamente, o médico vai administrando para fazer preservar a visão também, né? Sim, Mas nesse caso, um tumor é a questão da vida, em primeiro lugar, né? com certeza. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu fiz um teste no lado de um rapaz lá na FIEP, até a gente tem no nosso canal do YouTube, e ele tinha um índice de visão muito ruim no olho, assim, tipo uma ambliopia, assim, sabe? Eu falei, cara, você tem que ir urgente também. Eu fiz o teste nele. Ele foi lá na nossa sala, nós éramos na FIEP, e eu fiz o teste nele. Ele foi na mesma semana e ele estava com tumor atrás dos Olha olhos. só. Ele fez a cirurgia em acho que 9 dias, operou, Olha só. recuperou 90% da visão e não entrou, né? Fazer quimioterapia, não levou a óbito, uma pessoa de quase 40 anos. Olha a importância mesmo, né? Pra pegar antes, né? Totalmente. Conseguir pegar bem no início, né? Bom, quero fazer uma outra pergunta. Era relacionada a alguma coisa das doenças ali. Eu ia perguntar para você o seguinte. Uma análise que eu fiz, Juliana, agora é mais uma análise aqui, tá? Como a gente está no podcast geralmente o pessoal pode fazer mais, fugir um pouquinho da rota, né? Ah, sim. Por exemplo, uma análise que eu fiz, tá? O desvio de rota de uma pessoa, tá? Olha só, eu vou fazer uma analogia e ver o que você acha. O que você pensa a respeito disso? Se uma pessoa, ela vive numa comunidade, por exemplo, e ela começa a ter perca de visão, e ela começa a estudar numa escola pública, e lá pelos 10, 12 anos ela começa a atrapalhar na sala de aula, e ela é levada para o psicólogo e acaba não estudando direito. Então ela vai ter um desvio naquele momento de uma oportunidade na vida dela, né? Com certeza. Então, aí eu lhe pergunto, qual as escolas e formação que ela vai poder fazer? Até que nível ela vai chegar numa formação, por exemplo? Será que ela vai se formar no nível primário, ensino médio? Será que ela vai fazer um curso técnico? Por a visão começar a decair? Será que ela vai conseguir fazer uma faculdade? E se ela não conseguir já acessar essas coisas, qual é a família que ela vai formar?
Qual é o salário que essa pessoa vai ter? Será que ela vai ser um empreendedor? Será que ela vai ser uma empregada a vida inteira? Qual o tipo de mulher, né, de esposa ou marido ela vai conseguir adquirir? Como é que vai ser a casa dessa pessoa? Como é que vai ser os filhos dessa pessoa? Que exemplo ela vai ser para a sociedade? Qual é o legado que ela vai deixar? Então, eu vejo a visão assim num nível muito mais profundo, Maior. sabe? Mais abrangente, assim, a minha visão vai um pouco mais abrangente. Você acha que isso faz um pouco de sentido ou agora eu viajei demais no podcast aqui? Não, não, faz sim. Inclusive, contar uma história, já aproveitando esse gancho. Eu tenho um paciente que tem retinose pigmentar. Retinose pigmentar é uma doença genética, você nasce com ela e ela leva a cegueira aos poucos e você não tem como tratar por enquanto. Tem algumas medicações, estão tentando ser usadas, mas ainda não tem cura, tá? E aí, esse meu paciente está com seus 55 anos e ele ainda tem um restinho de visão que permite ele se locomover de bengala e tudo mais. E aí, um belo dia, ele me trouxe o filho para fazer a consulta, o filho com 18 anos, recém-entrado numa faculdade de biomedicina, e aí eu fiz o diagnóstico do filho de retinose pigmentar. Então, para você dar uma notícia dessa, não é fácil. Para você preparar um jovem para receber uma notícia dessa, é complicado. Para você dar essa notícia para o pai também é muito complicado. Sim. Mas foi um menino que ele ficou assim, muito rebelde com o diagnóstico. Hoje ele está com seus 25 anos, tá? Mas na época eu lembro que ele estava fazendo faculdade de biomedicina e ele queria muito trabalhar com análise de microscópio. Eu falei, olha, você vai ter que mudar um pouquinho os seus planos, porque você não vai ter visão para isso. Que doideira. E foi muito difícil, eu tive que aconselhar a mãe, olha, vamos procurar um psicólogo. Olha só. A gente tem que montar aí um apoio multidisciplinar, porque não é fácil para um jovem passar por tudo isso. E esse é uma pessoa que tem um apoio familiar muito grande. Agora, imagina como no caso que você está me falando, uma pessoa que não tem passar por tudo isso. Então, acaba, salário mínimo, por exemplo. Acaba realmente se desviando. Né? E ele conseguiu fazer uma faculdade ou ele não fez a faculdade? Ele está fazendo aliás, ele está se formando esse ano, mas ele não desistiu de ser biomédico, mas ele já começou a trabalhar com raio-x. Que ele foi para uma coisa maior, que ele, né, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar a visão. Eu já tive paciente com retinose pigmentar que ficou cego com 16 anos. Eu tive paciente que ficou cego com 40 anos. E tem cego total? Sim. E tem esse paciente que está com 55 que ela está enxergando. Nossa, as luzes se apagam, né? As luzes se apagam, né? Vão se apagando. Bom, eu nunca passei por essa experiência, né? Eu queria ver se você tem alguma experiência a respeito disso. Agora um pouquinho também, estamos fugindo um pouquinho para ver se a gente fala coisas, talvez, que muitas pessoas queiram ouvir também a respeito disso, né? Porque às vezes a gente fazer um alerta, não é só falar aqui da doença e tal, é legal, mas, doutora Juliana, como que é você lá no consultório e daqui a pouco a luz daquelas pessoas se apagarem? Como que é o impacto disso na vida da pessoa? Aí é a conclusão daquele momento, é uma transformação de vida muito grande, né? Eu me lembro da frase do doutor Assuel Bujan, dele, que ele falava, né? Que a cegueira é a maior prisão que o ser humano pode ter, é a cegueira, né? Olha, eu não consigo me colocar ainda no lugar do paciente. Você não consegue ainda ter a dimensão disso. Muito difícil. Você sabe que a gente teve um congresso uma vez, o CBO fez inclusive ano passado a casa, não sei se você chegou a visitar. Aqui é tudo escuro? Que era tudo escuro. Eu não cheguei a visitar, mas eu fiquei sabendo. É muito legal a experiência. Você entra numa casa, tem lá o quarto, a cozinha e tudo mais, eles põem uma venda nos seus olhos e para você sentir como que a pessoa é completamente cega. Então é uma coisa que não é fácil. Eu algumas vezes fiz essa simulação. Agora você falando isso daí, me veio um insight aqui, né? Eu vou fazer um laboratório desse lá na empresa. É muito legal. Quando os visitantes vierem na empresa, eu vou fazer um pequeno percurso assim, para as pessoas que chegarem já na empresa entenderem o que a gente faz. Sim. Porque, agora falando um pouquinho do ADA, né? Nossa missão é prevenir, ajudar a prevenir e combater a cegueira, né? Sim. Porque a gente entende que se a gente, na atenção primária, orientar a pessoa e o mais rápido possível no oftalmologista, a maior chance de recuperar, né? Sim. A gente entende isso, né? Se tiver a perda da visão, é muito importante você fazer a inclusão dessa pessoa na sociedade também. Pois é. É a inclusão. A minha irmã Flávia é casada com o Rafael e o irmão do Rafael tem retinose pigmentar. Caramba, isso é família.
Ele nasceu enxergando e aos 12 anos de idade começou a perder a visão. Quando ele chegou nos seus 25, ele estava completamente cego. Mas é uma pessoa assim que passou por muita coisa até Muitas fases, realmente né? aceitar o diagnóstico e tudo mais e falar, poxa, a vida isso, não né? acaba, Sim, tem que sim. continuar. E hoje ele, poxa, fez faculdade de Direito, tirou a BO dele, Depois de cego. trabalha na prefeitura, teve emprego, casou, Sim, vai sim. de ônibus para cima e para baixo, Teve, malha. entre aspas, um final feliz, né? Tá tendo um final feliz, Exato, mas exato, que a vida só continua. que é uma barra, né, doutor Juliano? É, É que nem uma pessoa que perde a perna, sim, né? Transformar a vida, né? Refazer a vida é muito difícil para todo mundo, né? Então, a gente está aqui exatamente para isso, né? Para nos empenharmos cada dia para que isso não aconteça, né? exato. Eu tenho um dado da Organização Mundial de Saúde que 80% dos casos de cegueira são evitáveis, né? Sim, Então, o meu sonho, doutor Juliana, de verdade, aqui abrindo o coração para você, é atacar esses 80%, esses 80%. Eu quero ajudar muito a oftalmologia nesses próximos 10, 20 anos, mas me empenhar realmente de uma forma muito grande, desses 80%. Porque os 20% é uma maneira natural, que vem genética, herda, né? Então, eu acho que esse empenho, né, conta muito, né? sim, sim. Bom, me conta um pouquinho, doutora Juliana, desse hospital maravilhoso, né? Eu vi as imagens, não tive a oportunidade de estar lá presencialmente ainda, mas você mandou uns vídeos que eu fiquei assim, de boca aberta, né? Desse envolvimento de vocês agora, né? Fazer essa mudança na cidade, né? Vocês agora mudaram a cara de Maringá, né? Mudaram a cara das cidades toda a volta lá, vocês mudaram o jeito das pessoas verem a oftalmologia, verem a visão lá, né? Como é que é essa questão do hospital aí, o Hospital Modim? Isso é verdade. Foi bem fácil de fazer? Nossa Conta um pouquinho para nós Senhora! dessa. Olha, tudo começou, acredito, meu pai sempre foi um paizão, então acho que ele queria as 3 filhas tudo embaixo da asa dele. E aí, quando eu estava, as minhas irmãs estavam finalizando a faculdade, eu estava finalizando a residência, lembro até hoje que ele chamou nós 3 para irmos um dia na casa dele e falou, olha, precisamos ter uma conversa séria. Estou querendo construir um hospital, mas eu e a sua mãe já estamos, na verdade, no final da nossa carreira. A gente já trabalhou Isso aí foi em muito. 2022, isso? Isso foi em 2008, mais ou menos. Olha aí, ó. Então, é um hospital que vai ser a herança de vocês. É o nosso legado que a gente vai deixar para vocês. Só que, para eu começar a fazer isso, eu preciso ter certeza que vocês 3 vão voltar para Maringá. Porque às vezes casa, vai para fora, exatamente. não volta. E aí nós falamos, as 3 vão voltar para Maringá. Caramba. Vamos construir esse hospital, então. O projeto começou em 2010. A construção começou em 2014. E nós conseguimos inaugurar agora, no finalzinho do ano, o Hospital Modim, onde os 5 estão lá trabalhando. E a gente está na área de reprodução humana, pelo meu pai com a Paula, na oftalmologia com a gente. Tem as 2 áreas dentro do hospital, então? Tem as 2 áreas dentro do hospital. Que legal. E aos poucos estão começando a vir outras áreas também. A gente já tem... vocês vão abrir para outras especialidades? Não todas, não sabemos ainda algumas, todas, né? mas talvez algumas relacionadas à nossa. Então já tem, por exemplo, neuro, talvez. urologista, porque o urologista cuida da infertilidade masculina. Claro. Dentro da oftalmologia já entraram outros médicos já também. A gente está com a doutora Bruna, que é especialista em retina. Estamos agora chegando a neurooftalmologista, a Nathalie. Que legal. Então, aos poucos nós estamos ampliando. É um empreendimento de 6 mil metros quadrados, é bem grande. Nossa, que grande. Então, só do lado ali da Provisão, que era, né, a área da oftalmologia antiga, a gente tem quase 35 consultórios. Mais do lado da reprodução humana também. Estamos com 8 salas de centro cirúrgico. Uau, que legal. Temos nossa área de anfiteatro também. Sim. A gente está com uma plataforma de estudo, onde a gente tem trazido médicos para aprender com a gente também. E aí nós montamos uma sala de aprendizado também com microscópios para fazer cirurgias em olhos artificiais. Top, né? Também contamos com um laboratório de células-tronco. Nós somos o primeiro... hospital é maior que a universidade, então. Você tem maior estrutura que a própria universidade de Maringá. Olha, pelo não digo maior tamanho, estrutura, mas... Pelo tamanho, pela capacidade. E eu sempre tive pais que gostaram muito de empreender e de fazer o que é diferente. Então não basta ser só médico. Não. Tem que ser empreendedor também. Exato. Tem que ser bom comunicador como você. Sim, tem que ir para fazer podcast, tem que falar nas câmeras.
tem que estar se atualizando também, muito Caramba, né? importante. Os eventos vocês estão sempre presentes, né? Todos os congressos, tudo praticamente você vai em quase todos, né? Praticamente. É. No Dentro da minha Brasil, né? especialidade, No sim. Brasil, né? Fora as que vocês fazem fora, né? Agora em março eu estou indo para Buenos Aires dar Opa! aula no Pan-Americano. Uau, parabéns! Inclusive, isso é uma coisa legal também. Minha mãe está fazendo o lançamento de um livro que ela escreveu de Ceratocone lá. Uau, vai ser O lá em livro Buenos Aires? já foi lançado nos Estados Unidos, vai ser lançado agora em Buenos Aires e aí a gente vai lançar no Brasil, no Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa. Uau, que legal. Uma pergunta, você tem livro? Eu não acabei não te perguntando antes. Se eu tenho livro? Se você escreveu algum livro já ou Não, já escrevi vários capítulos de livros, mas legal. livro não, capítulo sim. Pensa em escrever um livro, não? Quem sabe? É? Dá trabalho, mas um dia sim, um dia. Mais uma coisa pra fazer, né? Mais um compromisso, né? Porque você escreve o livro, tem que dar entrevista, vai ter que fazer mais participações, vai falar sobre o livro, vai dar aula, e aí vai, né? Televisão, e aí vai por aí vai, né? Rádio, tudo, né? Mas legal. É recompensador. Que legal. Bom, gente, olha só, estamos chegando na reta final, então tem perguntas aí que entrou agora para agora, não? Perguntas novas? Tá, então vou acompanhando, porque tem umas perguntas aqui que eu vou fazer para a doutora Juliana. Doutora Juliana, parabéns, então, assim, pelo hospital de vocês, né? Essa aí mostra o legado realmente dos seus pais. Eu gosto, a história de empreendedorismo está na minha veia, né? Eu sou empreendedor desde os 6, 7 anos de idade. Já fazia coisas para vender, desde pequenininho, empreendendo, né? Então eu amo ver história de sucesso, né? Gosto demais de ver Silvio Santos, a história, né? Como começou. Realmente eu sou fascinado por essas coisas de biografias, né? E de empreendedorismo, né? E aí seu pai, imagina, desde 2008 desenvolvendo projeto, 4 anos fazendo projeto, desenhando, pensando, depois começou a construção, mais não sei, quase 10 anos de construção, para agora, né? Depois desses anos todos, né? Olha o nível do projeto, né? A longo prazo, né? Sim. Que coisa incrível isso, né? Espero que ele veja esse podcast. Dá os parabéns. Como é que é o nome dele? Gilberto. Gilberto Mondin? Seu Gilberto, parabéns aí, o senhor é o cara. É o ginecologista que formou 5 oftalmologistas. Verdade. Que legal. Verdade. Que Mas olha que se duvidar, ele sabe mais oftalmologia que muito oftalmologista. Viu? Olha aí, ó. Imagina, né? 5 mulheres, né, junto com ele falando de oftalmologia. Sim, ele perdia na mesa, a conversa na mesa, né? E meu pai e minha mãe têm um relacionamento muito legal de companheirismo. Parceria. De parceria. Então meu pai vai nos congressos e aí ele que sai atrás dos laboratórios para ver os Ele vai no congresso de oftalmologia? Vai nos estandes, ele que negocia o aparelho. Aí ele já chega querendo ele montar e participa do treinamento. Olha só. Ele é muito ativo. Então, o gineco-oftalmo, gostaria de dar parabéns para o seu Gilberto. Então, isso que é legal da vida também, né? De a gente ser múltiplo facetado, né? Ter várias, saber fazer muitas coisas, né? E se a gente fala da nossa empresa, que é uma startup, né? Empresa de inovação, hoje as pessoas são condicionadas a fazer uma única coisa, né? Sendo que é o contrário, né? Tem que saber fazer muitas coisas, né? Não adianta você só ser oftalmologista, né? Não. Tem que administrar, tem que empreender, tem que ser meio psicóloga. Exato. Tudo um pouco, né? Tudo um pouco. Ó, fica a dica aí para quem está empreendendo. A gente vai falar muito de empreendedorismo aqui. Nós vamos trazer vários empresários, várias pessoas de sucesso que já estão na lista dos convidados, tá? Já tem mais de 25 convidados já agendados para o ano. E gente assim de um nível elevadíssimo, como você aqui hoje. Então, fique atento aí ao Adamcast. Nós vamos entrar na reta final. Eu tenho uma pergunta para fazer. Vou perguntar do Congresso primeiro. Bom, amanhã você já vai estar bem cedinho já no Congresso, né? Hoje estamos gravando aqui à noite, final do dia já, encerrando o dia. Exato. 25, acho que é hoje, né? 25. Ainda é, né? Mas está no finalzinho aqui, alguns minutos. Me diga como é que vai ser, qual é a previsão do Congresso? A gente vai estar lá, o Adam vai estar presente também, né? Através do convite da APO, né? Sim, a gente está participando. Sim, Esse é um evento da Associação Paranense de Oftalmologia. Na verdade, é minha última ação como presidente da APO. A pandemia, na verdade, acabou atrasando esse evento e aí ele acabou sendo agora. Então, nós vamos ter 3 dias aí intensos de oftalmologia. Estamos recebendo colegas de todo o Brasil. Fantástico. O congresso está bem, a expectativa está bacana. Nós temos aproximadamente 200 médicos inscritos. Uau. E é um congresso a nível do nosso estado, né? Mas a programação está excelente. Que bom. E no sábado vai ser a cereja do bolo, nós vamos ter cirurgias ao vivo. Caramba. Então, nós temos pacientes, que são pacientes sociais, reais sim, e sociais. Pessoas reais, que têm problemas reais. Exatamente. São pacientes com catarata avançada, Uau. com glaucoma avançado.
e que vão fazer as cirurgias na mão de cirurgiões extremamente experientes dentro do Brasil. E aí essas cirurgias vão ser transmitidas para o Teatro Positivo, onde a gente vai estar. Né? As cirurgias vão ser realizadas no CEDOP. Ah, que legal. Esses pacientes são pacientes que estão recebendo a cirurgia gratuita também. Sim. Né? Sim. E aí muitos médicos do outro lado assistindo e aprendendo. Que show, né? Bom, aproveitando esse momento, a oftalmologia brasileira, estava vendo artigos, né, na revista do CBO, é uma oftalmologia das mais respeitadas do mundo, né? Exatamente. A nossa, né? Uma das melhores do mundo, a oftalmologia brasileira, exatamente. né? Assim como os cirurgiões plásticos, né? Exato. Né? Exato. Lá fora, se você disser, vamos morar nos Estados Unidos, já vai trabalhar direto lá já, né? É verdade. Que legal, né? A gente tem orgulho, né? Então, tem orgulho aí das coisas do Brasil, né? Falando em orgulho, antes de você Vai terminar, lá. cara, eu tenho muito orgulho do Dr. Paulo Ferrara. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Poxa, ceratocone até alguns anos atrás, o único tratamento disponível era transplante de córnea, não tinha outra coisa. E foi um brasileiro que desenvolveu um anel que põe no olho e que você melhora a visão, melhora a anatomia da sua córnea e você não vai para um transplante. Sim. E foi um brasileiro. E o mundo inteiro usa essa técnica hoje em dia. Ele tá vivo ainda? Tá vivo. Opa, vivíssimo. E ele ganha os royalties disso aí, né? Ele recebe os royalties, né? Sim, ele é muito bom no que ele faz. Porque o mundo inteiro tá usando a solução dele, né? Que legal, gente. Olha só. Então, o Dr. Ferrara, né? Inclusive, o nome dele é a solução, né? Chama Anel de Ferrara. Anel de Ferrara, né? O nome dele, né? Coisa boa, né? Quem sabe aí vai ter o Anel Almodin, né? Ou outra coisa, né, Juliana? Outra coisa, né? Coisa, vamos deixar o Anel de Ferrara pro Dr. Ferrara. Outra coisa. Ó, me diga uma coisa assim, uma curiosidade minha agora. O que você gostaria de ter eu vou fazer depois, eu vou me desenvolvendo aqui agora, né, com os convidados. Depois eu vou fazer aqueles bate-bola, aquelas coisas que os podcasts têm que eu acho legal. Mas o que você acha hoje, assim, que poderia ter na oftalmologia que ainda não tem e que tem a oportunidade de algum médico, alguma empresa desenvolver? O que você gostaria de ter hoje, assim? Poxa, eu gostaria de ter uma solução, ou um software, ou um remédio, alguma, sei lá. Nossa, tem tanta coisa. Tem muito, assim. Tem muita coisa. Cara, eu achei que eram poucas coisas. Tem muitas coisas ainda. A medicina, graças a Deus, sempre evolui. Sim, né? sim. Mas olha, o meu dia a dia é glaucoma. Glaucoma é uma doença que leva a cegueira. Você é especialista em glaucoma? Sim, pode levar a cegueira. É uma doença que não tem sintomas. Então, o diagnóstico acaba sendo feito durante a consulta de rotina. Ela tem inúmeras formas de tratamento. Vão desde colírio, de laser, de cirurgia. E hoje em dia a gente tem inúmeras cirurgias. E por que a gente tem tanta coisa? Porque a gente não tem uma coisa que é 100% eficaz. Não é, por exemplo, igual a apendicite. Eu vou lá, tiro meu apêndice, acabou o problema. Sim. Glaucoma não. Sim. O glaucoma, o paciente usa colírio. Poxa, o colírio é caro, o colírio deixa o olho vermelho, o colírio irrita o olho, seca, o paciente não vê melhora da visão, acaba abandonando. E aí vai para o laser, aí o paciente acha que está curado, não volta, desaparece. Aí acaba indo para uma cirurgia, o paciente fala, poxa, eu vou operar meu olho, mas a minha visão não vai voltar. É muito difícil, é uma área e às vezes que não queria operar. Difícil, às vezes também não quer operar. Então, olha, se eu tivesse a cura aí do glaucoma... Tá. Nossa Senhora. Fica uma dica aí, pesquisadores, né? Tem muitos pesquisadores no Brasil. Sim, eu sou uma delas, eu tô tentando também. Olha aí, doutor João, eu vou me meter em alguma coisa, ver se eu acho alguma coisa para ajudar, né? Porque eu acho que é isso mesmo, né? Às vezes a solução vem de um modo inesperado, inusitado, muitas vezes, né? Sim. Porque às vezes uma pessoa que está com a mente mais fresca acaba, por que você não faz isso aqui? E usa essa coisa aqui lá. Meu Deus, como é que nós não pensamos nisso? Estava na nossa frente muitas vezes, né? Eu nunca me esqueço, uma vez um antigo amigo meu, ele falou do prêmio Nobel, né? Que ele criou lá não sei se é penicilina, que é para anti-inflamatório, é penicilina? Penicilina. É penicilina. E o pesquisador, me corrija se eu estiver errado, ele pesquisou e aí estava exausto no laboratório, não conseguia fazer. E parece que tinha lá, ele estava comendo uma laranja lá dentro da sala do laboratório e ele estava extremamente exausto, cansado. Acabou deixando aquela laranja lá e acho que ficou na mesa, alguma coisa aconteceu nessa linha e caiu o mofo junto no fungo que ele estava testando e matou o fungo. Olha só. E foi daí que surgiu a penicilina. Olha. Então eu fiquei sabendo que ele inclusive ganhou o prêmio Nobel e tal. Então, às vezes vem de uma modo inesperado, né? Sim. Às vezes de um problema como a champanhe, né? Vem do vinho que vem fermentando mais, vira uma champanhe, né? O espumante, né? Verdade. Doutora Juliana, nós temos uma pergunta da Evelyn, gostaria de te fazer, da Evelyn de Santa Catarina de Florianópolis. Ela mandou uma pergunta para mim no meu direct lá, hoje, durante o dia, e ela mandou a pergunta seguinte:
Por que que quando eu forço os meus olhos, eu acho que ela quis dizer fechar os olhos e eu consigo enxergar melhor. Eu acredito que seja isso que ela quis dizer. Sim, Se ela fecha os olhos, enxerga um pouquinho melhor. Eu fazia assim quando era criança, ó. é verdade, é verdade. Quando você aperta os olhos, na verdade, se você tem miopia ou ainda ceratocone, você está diminuindo o comprimento axial do olho. Então, você está jogando a imagem para a retina antes de ir para o cérebro. Ah, legal. Ah, então é uma ameniza um pouquinho, vamos dizer assim. É, Como se fosse é amenizando um você pouquinho. diminuir, porque no paciente míope, o que Reduz o acontece? acesso à luz. O míope, ele tem o olho comprido, né? O Uhum. olho é grandão. Sim. Então, o foco, quando passa ali pela córnea, ele não chega na retina. Então, Uhum. quando você põe uma lente corrigindo a sua miopia, Uhum. você está trazendo esse foco para a retina Sim. para ir para o cérebro. Sim. A mesma coisa no paciente com ceratocone, que a córnea Muito ela é bicuda. mais bicuda, então a luz também não chega lá. Então, Sim. quando você aperta o olho, você diminui o comprimento do olho, você joga a imagem para a retina. Então faz um movimento da própria córnea ali. Isso, você diminui o tamanho do olho mesmo. Ah, E a legal. imagem chega na retina. Ó. Então, a Evelyn que mandou essa pergunta, aconselha a Evelyn consultar Procurar o um oftalmologista, que pode ser um é. ceratocone aí, né? Pode. Pode ser um ceratocone inicial, Uma escondido, miopia. melhor não facilitar, né? Verdade. Melhor não facilitar. Então, Evelyn, obrigado pela pergunta, parabéns pela sua participação lá da Terra Santa, Santa Catarina, que fez essa pergunta aqui. Doutora Juliana, estamos chegando na reta final, então eu gostaria de te perguntar, a gente falou um pouquinho no início do nosso bate-papo, tem algum problema assim, agora que está muito em evidência, você falou um pouquinho da luz azul e tal, do celular e das telas, né? Múltiplas telas. Existe algo mais que você gostaria de falar para a gente, se tem, além disso, que está preocupando a oftalmologia hoje, brasileira e mundial, alguma coisa que nós temos que prestar mais atenção? Eu acho que hoje em dia o que mais tem aparecido é realmente isso, a questão do controle da miopia e do ceratocone aí nas crianças com uso indiscriminado de celular. Com certeza. Uma coisa que eu sinto, às vezes, no meu uso mesmo, eu acabo usando muito celular para trabalhar, né? Eu trabalho muito com celular, né? A empresa e tal, muitas coisas. Eu acho que todos nós trabalhamos muito hoje com o celular também, né? Com as telas, né? Muitos de nós, né? Muitas vezes eu noto que se eu acordar e já logo pegar o celular, minha visão fica mais embaçada durante o dia. É um sintoma comum isso ou não? Não, na verdade, quando a gente dorme, as pálpebras ficam fechadas e você pode ter um edema de córnea. E aí embaça. Aí durante o dia você vai piscando, aí esse edema vai enxugando, vai melhorando a visão. Tá, não tá relacionado ao celular. Não tá ao celular, não. Tá, ainda bem, eu achei que poxa, eu tô forçando demais, eu achei que tava relacionado ao celular, né? Bom, então vamos lá. Então fica essa dica importante, então, gente, vamos cuidar das telas. Existe alguma técnica assim de repouso? Para alguns minutos, volta. Existe algumas dicas disso? Não, sim. O ideal é a cada 45 minutos você dar uma pausa. Tá? Mas De não é uma quanto tempo? pausa que você vai sair do computador e Tá. vai para o celular ou para a televisão. Uhum. É uma pausa realmente, você vai descansar os olhos, parar, olhar para o horizonte. Tá? Uma pausa de 10 minutinhos já ajuda. 10 minutos? Tá. Cada 45 minutos. Legal. Então, isso é ideal, por exemplo, nós temos lá na empresa, nós temos a fábrica de TI, né? Tem uma fábrica de software. Então, eles trabalham lá 8 horas por dia, então teria que ter, o ideal seria, além do almoço e do lanche, uma coisa, mais umas 3 pausas pela manhã e umas 3 pausas à tarde. Sim, aquele de tempo 10 que ele minutos. vai tomar um cafezinho, vai no banheiro, mas é realmente descansar os olhos. Então, legal. Então, nós vamos implantar isso na nossa empresa já, porque é uma boa prática, né? Sim. Uma boa prática. Se a gente vê que a galera lá, o pessoal da TI, eu sempre brinco, né? Outra tribo, né? O pessoal, quando mais no computador, eles amam, né? Mas nós vamos incentivar eles a fazer essa pausa aí, né? Tá? Muito obrigado pela dica. Bom, considerações finais, eu estou muito feliz de estar aqui, doutora Juliana, novamente, quero dizer, né? Muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que você fez um a mais aqui, né, para estar aqui. E toda pessoa que faz além do combinado, que faz muito além do que muitos outros não fazem, elas atingem resultados diferentes, né? A gente já sabe disso, né? Então, essa prática que você faz, né, de entregar um pouquinho mais, hoje você poderia estar no seu hotel, descansando, mas resolveu aqui trazer conteúdo para as pessoas que estão ouvindo aqui, não só no Paraná, mas no Brasil inteiro, que sabe várias partes do mundo, né? E esse conteúdo vai perpetuar porque vai ficar gravado, né? É isso aí. Qual é o recado que você quer dar para o pessoal que está ouvindo, do bate-papo, dos conselhos, da visão? O que você gostaria de falar aí para esse ano 2023 e para frente? Eu gostaria de deixar para as pessoas a mensagem de visitar o seu oftalmologista anualmente. O oftalmologista não é só óculos, vocês não têm ideia, a série de doenças que podem ser evitáveis à cegueira. Isso é importante. Procure um bom profissional. A gente sabe que ultimamente a gente tem aí
os optometristas chegando agora fazendo exames e que não são médicos, não é esse o intuito. Então, tem o seu oftalmologista, faça uma consulta de rotina anualmente. Tá. Então, o tempo ideal seria uma vez por ano. Uma vez por ano. Pelo menos, né? Sim, uma Pelo vez por menos, ano. né? E caso tenha o diagnóstico de alguma outra doença, aí podem ser necessários mais, com certeza. Mais de uma consulta durante o ano, né? Sim. Qual é a doença ou alguma doença, não sei se você pode falar o nome, ou a doença que leva a pessoa à cegueira o mais rápido hoje? Qual é a doença que mais rápido fica cega? Tipo, em 30 dias, uma semana? Não tem questão de rapidez, depende muito do organismo de cada um. Por exemplo, Da resistência. glaucoma é uma doença silenciosa que pode levar à cegueira. Já tive pacientes que ficaram cegos aí com 35 anos, 40, e tem pacientes aí que chegam nos seus 70. Aham. E que nunca ficam cegos também, Sim. se tratar da forma correta. Então é muito Sim. difícil. É muito prever. Meu sogro agora, ele acabou de fazer, faz uns 3 dias, operou o segundo olho de catarata. Ele operou os 2 olhos, ele estava muito temeroso, né? Eu falei para ele, não, pode fazer cirurgia de catarata, é uma das mais feitas do Brasil, no mundo, né? É a mais feita. O mais alto índice de sucesso, inclusive, né? Com certeza. E ainda faz uma num olho primeiro, espera, e depois faz no outro, né? Antigamente o pessoal achava que tinha que esperar a catarata madura para tirar. A gente ouvia muito falar isso, né? Sim, muito comum. E é o contrário. Na verdade, quanto mais madura, mais dura vai ficando a catarata, mais difícil é a cirurgia e maiores são as chances de complicações. Olha aí, ó. Então, alguns anos lá atrás, a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. Sim. Então, eu ouvia falar, deixa madurar para tirar. Sim. Ou então, eu escutava assim, a minha avó morreu colocando linha na agulha. Essa é a pior quando o paciente fala, porque quando a catarata vai ficando muito madura, na verdade, ela vai causando miopia. E a miopia, a pessoa enxerga bem de perto. Sim. Então, acha que está melhorando, e não está. É o contrário. Tá ficando cada vez pior. Sim. Então, é muito comum, às vezes, uma pessoa, quando tem a catarata madura, Sim. chega no consultório e fala, olha, mas eu estou enxergando bem, Sim, eu já ouvi tirei falar meu assim. óculos de perto. Eu falo, Sim. olha, você não está enxergando bem, sua visão de longe está horrível. Não, e você não vai mais enxergar de perto depois. Não, a pessoa compara, né? Pô, mas como que eu tenho? Se a minha avó faz até 90 anos botando linha, pois é. Como é que eu vou ter, né? E antes a nossa tecnologia não era assim. Então as pessoas operavam, não tinha nem lente para pôr dentro do olho. Ficava aquele catral, aquele óculos imenso. Você deve ter visto seu pai colocar muita gente. Sim, eu já vendi essa catral. Era horrível, coitadinho das pessoas, né? Inclusive, eu me lembro, eu peguei a transição da lente do bifocal, que era muito comum, né? Sim. E aí não tinha muita opção de lentes, né? De bifocal, que deram origem aos multifocais, né? Foi dando origem. E eu me lembro da preocupação das mulheres, né? Não, eu não quero aquela lente com aquele negócio lá, né? Meia lua embaixo, Sim, né? Aquela bolinha. Era muito feio, né? Esteticamente, né? Eu fico, imagina eu usando hoje uma lente com aquela ali, né? Não ia usar, né? Então, hoje em dia, é negado, né? Verdade. Me diz uma coisa, a cirurgia da catarata hoje, então, já que não tem essa questão, porque o pessoal daqui, como ouviu muito falar isso aí, é até uma linguagem popular, né? Vamos dizer assim. Qual a idade, mais ou menos, hoje que a pessoa vai operar a catarata para ter uma final de vida legal? Olha, geralmente a catarata se inicia aos 50 anos de idade. Inicia? Caramba, eu tenho só Geralmente. 4 anos e meio. Geralmente Meu Deus. inicia, tá? Tomara que eu seja mesmo igual multifocal, mais longe, né? E realmente, chegou a catarata, tá incomodado com a sua visão, a cirurgia é muito tranquila. Tá. A nossa tecnologia hoje evoluiu muito. E as lentes intraoculares também. Hoje em dia você Alta consegue, qualidade, né? consegue colocar lente para melhorar a visão de longe, de perto, intermediária, astigmatismo, a miopia, vermitropia. Sim. É claro que não é como a sua visão de 20 anos de idade. Claro. Eu costumo falar isso com meus pacientes. Mas você corre como seus 20 anos? Não. Então você também não vai enxergar como seus 20 Nada mais anos. é como os 20, né? Mas a qualidade de visão é muito boa. Sim. Nossa. O meu sogro agora tá. Eu falei, ó, sogro, visão de águia, né? Eu prometi uma viagem pro Pantanal, né? É o sonho dele conhecer o Pantanal, né? Eu falei, ó, visão de águia agora nós vamos pro Pantanal, né? Ele tá, agora nós vamos, agora meu olho tá bom. E a rapidez da recuperação também é muito, muito rápido, né? Apesar de a cirurgia em si, a recuperação visual do paciente é muito rápida. Muito rápida, né? Mas a cicatrização não acompanha esse mesmo ritmo. Sim. Então tem que ter os cuidados aí Não bater, de um pouquinho de repouso, não coçar os não olhos, fazer força. não fazer força, pegar peso. Sim. Ele falou uma noite que disse que acordou e esqueceu e coçou o olho, né? Disse que se assustou. Meu Deus, eu cocei o olho, vou ter que ir lá no médico agora. Será que soltou os pontos e coisa, né? Ficou apavorado. Disse, não, calma, respira, vamos ver se não... E hoje em dia também nem dá ponto mais. Né? A gente tem o laser também, que ajuda muito. Sim, olha só, né? Então, quanta evolução, né? Demais. Coisa boa, né, doutor Juliano? Coisa boa, né? Bom, infelizmente, né, chegamos na reta final. Então, mesmo assim,
Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo a gente até agora aqui, os que estão ao vivo. Um super beijo para vocês. O Adamcast, né, esse novo programa. Só pela estreia hoje aqui, estamos estreando com o pé direito, doutor Juliano. Então eu quero te agradecer de novo, né? Agradecer de coração. Vem lá de Maringá, trouxe o calor aqui para nós em Curitiba. Que bom que você veio. Vai ter sol a semana inteira. Até sábado tem sol em Curitiba. Oh, então, meu Deus. a gente está muito feliz, né? Trouxemos um pouquinho de Maringá para Curitiba, né? E que esse programa, né, seja cada vez mais interessante. Nós queremos abrir o leque aqui de conteúdo, né? Além da visão, a gente quer abrir o leque. A gente quer chegar mais perto. Eu acho, a gente abrindo aqui, a gente entendeu o seguinte. A gente abriu o leque de conteúdo, trazer um cantor aqui talvez um dia. O pessoal falou do rock aqui. Vai conectar a pessoa do rock e ela vai saber, tá, mas o que é o ADA, né? Sim. E o que é oftalmologia? O que é a visão, né? O que é oftalmologia? Então a gente vai pegar uma pessoa lá do rock e vai trazer para cá. Legal. Então acho que é uma viralização do bem da visão no Brasil, né? Isso aí. Tá? Muito obrigado Parabéns. mais uma vez. Obrigado. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua família, né? Te desejo que esse ano seja um ano incrível, que o congresso seja maravilhoso aí para o Paraná e para o Brasil, né? Obrigado. E, nossa, toda a sorte do mundo para o Adamcast. Eu tenho certeza que vai ser um projeto fantástico. Muito obrigado, gente. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.